Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e hoje a gente vai falar sobre a nossa avaliação do trimestre. Bom, meus amores, a número 1 está falando o seguinte: a velocidade de propagação de um estímulo nervoso na membrana de um neurônio varia entre 10 centímetros por segundo a 1 metro por segundo. Tais velocidades, no entanto, são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. Em uma girafa, por exemplo, o impulso que viajasse a uma velocidade de 1 metro por segundo levaria entre 3 e 4 segundos para percorrer a distância que vai da pata traseira até o encéfalo do animal. Se fosse essa realmente a velocidade da condução nervosa, a girafa seria um animal lento e descoordenado, incapaz de enfrentar situações que exigissem respostas rápidas. Entretanto, a gente sabe que não é bem assim. Uma girafa ela consegue correr a uma grande quantidade de velocidade, ela consegue ter respostas muito rápidas. É um dos coices mais potentes que a gente tem na natureza, para vocês terem uma ideia. No entanto, sabemos que a propagação do impulso pode atingir velocidades de até 200 metros por segundo, o que é garantido pela presença de... Bom, moçada, para aumentar a velocidade desse impulso nervoso, eu falei para vocês na nossa aula de tecido nervoso que existe uma certa substânciazinha que vai facilitar essa característica. Show? 2. A figura a seguir, que mostra a estrutura de um neurônio, analise a figura a seguir, que mostra a estrutura de um neurônio, e analise a alternativa que corretamente se refere aos dendritos, beleza? Dendritos, o que é dendritos aqui na imagem? Eu falei para vocês sobre as partes, né, de um neurônio, show? Falei o que é corpo, o que é dendritos, o que é axônio, enfim, falei sobre tudo isso daí, nó de Hanover. Eu quero que vocês me digam aí o que vai ser os dendritos, show? 3. Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: materiais, copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão e a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? Bom, moçada, eu peguei e deixei um ambiente extremamente ácido, né? Bom, se eu deixei extremamente ácido, aonde que eu vou estar atuando aí? Show? Vai ser suco gástrico, suco salivar, vai ser suco pancreático, suco entérico, não sei. Aí vocês, com vocês. Show de bola? 4. A figura a seguir ilustra um tipo de célula da mucosa gástrica produzindo um componente do suco gástrico. A célula aqui está mostrando a produção de ácido clorídrico. Interessante. A função da substância produzida pelas células parentais, ou seja, essa que está produzindo cloro e hidrogênio livre para formar o ácido clorídrico, bom, então vamos lá, moçada. Para que vai servir esse ácido clorídrico lá no nosso estômago? Show de bola? Falei disso para vocês e é uma parada bem interessante, né? Como que é o processo de digestão do que comemos. 5. No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. Show de bola? Então aqui tem a boca, o esôfago, o estômago, o intestino grosso. Tá, maneiro, legal. É correto afirmar que a digestão de proteínas, lipídios e carboidratos estão representados respectivamente, moçada, na ordem que aparece. Agora, primeiro, vocês me digam aí aonde que vai ser a digestão de proteínas, aonde que vai ser a de lipídio e aonde que vai ser a de carboidrato. Note que aqui embaixo tem um nome dos órgãos, né, dos compartimentos do sistema digestório.
6. Durante o século XIX, quando o gás do carvão foi usado como combustível para a iluminação pública, foi verificado que o vazamento de tubulação de gás provocava a queda de folhas das árvores próximas. Esse gás é responsável por esse fato. O gás responsável por esse fato era o gás etileno. Além da abscisão foliar, ou seja, da queda das folhas, outra função desse fito-hormônio, ou seja, a outra função do gás etileno é... Bom, e aí você vai marcar a alternativa correta. 7. 7 está mostrando uma plantinha crescendo, virando para o Sol, no caso aqui representado pela fonte de luz. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de ar em regiões específicas do vegetal. Em relação à concentração de ar para o crescimento desse vegetal, é correto afirmar que... Bom, moçada, eu falei disso para vocês quando a gente teve aquela aulinha de movimentos vegetais, sobre tropismo, fototropismo, nastismo, estigmomastismo, muito interessante, taquetismo. Então, eu falei para vocês como que ocorre esse crescimento dos vegetais em direção à luz. É devido à concentração de ar. Mas em que lugar? Eu falei para vocês de que lugar ia se acumular mais aia. 8. Leptospirose e doenças típicas de enchente. Enchentes, principalmente quando ocorrem em regiões mais carentes de infraestruturas, podem trazer consigo uma gama de doenças que já conferem condições propícias para o surgimento de vetores, pois carregam consigo lama, lixo, esgoto e com eles possíveis patógenos. A ingestão de água e alimentos contaminados pode causar várias doenças. Considerando tais aspectos, é perceptível que medidas de prevenção a enchentes se fazem necessárias, já que, além de perdas materiais, esses eventos revelam-se como um problema de saúde pública. Orientar a população a destinar corretamente o seu lixo, evitando a proliferação de pragas urbanas, não ingerir água que não seja água tratada, nem alimentos que foram expostos à água de enchente, e investir em saneamento básico são algumas medidas governamentais que devem ser adotadas para amenizar o quadro. Sobre a doença de veiculação hídrica, analise as afirmações abaixo e assinale a correta. Então, uma dessas daqui vai estar correta, levando em consideração doenças transmitidas pela aguinha, tá, moçada? 9. O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica foi inicialmente confirmada pelo exame de amostras de grãos úmidos de milho fornecido aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão de neuromuscular, a morte dos animais deve ter ocorrido em decorrência da... Bom, se a toxina bloqueia a transmissão neuromuscular, um músculo aí vai ter que parar, né? Bom, que músculo que vai ser esse? Se esse músculo parar, o que vai acontecer? É uma infecção generalizada, é uma hemorragia, uma desidratação, uma parada respiratória, um acidente vascular cerebral. Qual aí vai ser a principal causa da morte do botulismo? Falei disso para vocês na aula de doenças bacterianas ou bacteriosas. 10, para a gente terminar nossa aulinha. 10. A prática dos exames e das condutas preventivas é importante, pois uma pessoa portadora de uma doença sexualmente transmissível, por vezes permanecendo latente, pode involuntariamente transmiti-la para outras pessoas. Ao procurar um médico, um cliente relatou os seguintes sintomas. Primeiro, aparecimento de lesões na genitália externa em forma de pequenas úlceras referidas pelo médico como cancro duro. Segundo, desaparecimento dessa lesão, da verruguinha ali, naturalmente em pouco tempo. Aí depois, aparecimento de lesões generalizadas na pele
com numerosos pontos vermelhos e escamosos após aproximadamente 2 meses. E por último, a ocorrência posterior de lesões em órgãos dos sistemas nervoso, circulatório e urinário. Considerando essas informações, o médico concluiu que o paciente havia sido infectado por uma certa bactéria e apresentava sífilis, gonorreia, pediculose pubiana, tricomoniase ou condiloma acuminado. Bom, meus amores, essa daí é a avaliaçãozinha de vocês. Bons estudos, boa avaliação. Beijão, até a próxima.